Senhor. Então eu comecei a andar totalmente contra o que o Senhor realmente queria para minha vida. E enquanto isso, a serva que o Senhor colocou diante da minha família não cansava. Todos os dias ela estava, seja lá onde for, ela estava com o radinho dela ligado, ouvindo um louvorzinho, orando, jejuando. Muitas das vezes a gente perguntava: ué, dona Cleonice, a senhora não vai comer? E ela falava: ah, não, já comi. Mas eu ficava vendo, eu falava: pô, essa mulher não come. Às vezes ela chega aqui e não come, fica o dia inteiro sem comer. Eu não entendia que aquilo era um jejum. Eu nunca tinha ouvido falar sobre aquilo. Então ela sempre permaneceu firme, sempre colocando diante de oração. Foram 8 anos de batalha, 8 anos o Senhor ali, persistindo, persistindo, não desistindo de mim e da minha família. Eu dou glória a Deus por isso, porque Ele não desistiu, Ele estava presente, Ele estava conosco, e eu agradeço a Deus por isso. Então foi quando Deus começou a me chamar de uma certa forma. Eu não entendia o chamado dele, e quando você está longe da presença do Senhor, você fica surda, muda, cega para as coisas dele. Então, ele começou a me chamar de uma certa forma, até então que eu lembro de um dia que eu estava fazendo muita coisa errada mesmo. Estava sendo um desgosto para minha família. E foi aí que uma amiga minha que estudava comigo veio me visitar durante as férias. Eu lembro que eu acho que eram uns 15 dias antes do meu aniversário, em dezembro. Então ela chegou, vinha me visitar, acho que foi dar parabéns, algo do tipo assim. Só que eu tava no banho, então ela ficou conversando com a minha mãe e com o meu irmão. Minha mãe estava lavando louça, meu irmão estava sentado na sala assistindo televisão e ela ficou conversando com os dois. E ela, ao conversar com eles, ela começou a contar as coisas da qual eu fazia. Pois minha mãe sabia superficialmente, ela não sabia o que eu realmente fazia. Porque um filho nunca vai contar o que realmente faz. Os pais acham sempre que o filho é o certinho, o santinho, é isso e aquilo. Mas não, muitos estão enganados. Então ela começou a contar tudo que eu fazia, tudo de errado, tudo de errado. E ao sair do banho, eu me deparei com ela no quarto, cheguei a me trocar, tudo, conversei com ela, cumprimentei, tudo certinho. Quando eu fui para a cozinha, me deparei com a minha mãe e meu irmão chorando. Eu fiquei sem entender. Falei: ué, como assim os dois estão chorando? E eu fiquei perguntando, minha mãe falava: não, você vai ver, quando seu pai chegar a gente vai sentar, vai conversar, a gente precisa conversar muito, você tá errada, isso e aquilo, isso. Falando um monte, falou que eu tava vendo que eu realmente era o desgosto para minha família. E dentro de mim, uma voz falava, uma voz sarcástica falava: tá vendo? Você é o desgosto para tua família. O único jeito para você estar saindo disso, saindo dessa situação, é tirando a tua própria vida. É tirando a tua própria vida. Você tirando a tua própria vida, você irá dar alegria aos teus pais. A alegria vai voltar à tua casa. E eu ouvindo essa voz, eu comecei a ouvir, e aquela voz não parava. Repetia, 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 não cansava. Até então que eu lembro que, assim, foi coisas de instantes, eu me deparei com uma faca. Era a faca. Minha prima zoa até hoje dizendo que é a peixeira. É aqueles facão que o pessoal usa para poder cortar peixe, carne, nos açougueiros. Então eu me deparei com uma faca na mão. Então eu me deparei com aquela faca na mão, eu tentei cometer o suicídio. Tentei me matar. Só que imagina meu irmão pequeno pular em cima de mim para poder tentar me desarmar. E ele conseguiu. E foi naquele momento que a minha mãe até hoje diz que não era eu ali, não era a minha pessoa, não era a Thalita que estava ali. Mas sim ela viu o agir do inimigo tremendamente na minha vida. Ela viu o diabo agindo através da minha vida. E naquele momento eu só lembro dela ter dito para mim: menina, você precisa de Deus, acorda, você precisa de Deus, vai buscar Deus. Naquele momento a única pessoa que eu pensei foi minha tia, porque ela é cristã. Ela era cristã e continua sendo, graças a Deus por isso.
Então eu falei, poxa, pra mim achar Deus, eu tenho que ir atrás dela. Então a única coisa que veio na minha cabeça foi de ligar pra ela. Eu peguei o telefone, eu lembro de ter pego o telefone, liguei pra ela, falei, tia, pelo amor de Deus, eu preciso de você aqui. Eu quero conhecer esse Deus que você segue, gritando no telefone em prantos, chorando. Depois eu sabia que ela tinha a solução para minha vida. Então eu comecei a clamar ao Senhor, comecei a, a tentar de uma forma consertar tudo aquilo que eu estava fazendo. E rapidamente minha tia, em poucas horas, 1 hora, por aí, 2 horas, ela estava na minha casa, pegou meus dois primos. Graças ao bom Deus que nesse dia ela não tinha ido trabalhar, acho que ela estava de folga. Então ela começou a me apresentar Jesus Cristo, a me apresentar a palavra de Deus, a me mostrar na Bíblia, mostrar que o que eu fazia estava errado, de que não era daquela forma que Deus queria, de que não era daquela forma que Deus tinha me criado, não era para aquilo que o Senhor tinha me criado, não era isso que o Senhor queria para minha vida. Então eu comecei a enxergar. Ela perguntou se poderia estar orando pela minha vida, eu aceitei a oração, ela orou dentro da minha casa, repreendendo laços de morte, repreendendo o inimigo dentro do meu lar, na minha vida. Então foi naquele momento que eu falei, tia, hoje eu vou embora com a senhora, amanhã a senhora tem culto? Ela tem. Foi amanhã mesmo eu quero ir na tua igreja, eu quero saber mais desse Deus. Então eu lembro que eu fui na igreja, só que não teve o apelo. Eu continuei lá durante 1 semana, frequentando a igreja, orando junto com eles, aprendendo um pouco da palavra do Senhor. Eu não sabia nem chegar e agradecer a Deus na hora do alimento. Eu não tinha esse costume. Então, no outro domingo, ao chegar na igreja, eu cheguei em prantos. Em prantos. Comecei, na hora do louvor, já começou o agir de Deus, o agir do Espírito Santo, tocando meu coração. Tremendamente naquele momento eu me lembro como hoje o Espírito Santo de Deus me tocando, a palavra do Senhor entrando suavemente em meu coração. E eu lembro até hoje das músicas que estavam tocando, e eu chorando ali, e o pastor chegou e falou, eu preciso fazer o apelo. Perguntou quem gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu não pensei 2 vezes, já levantei minhas mãos e falei, eu quero. É agora, Senhor. É agora que eu quero o Senhor na minha vida. Minha prima olhou para mim e falou, você quer mesmo? Eu falei, sem dúvidas eu quero, eu estou preparada para isso. E ela me conduziu até lá na frente, até o altar. Eu lembro que eu cheguei a olhar para trás, para os lados, eu não vi ninguém. Naquela noite eu fui a única a aceitar Jesus. Eu fui a única a estar de joelhos lá diante do altar. Mas eu chorava, 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 chorava. Eu já não sentia mais minhas pernas. Parecia que eu estava flutuando na presença do Senhor. Eu comecei a ver tudo aquilo que eu... Parece que a minha vida passou totalmente sem parar na minha cabeça. Tudo aquilo que eu estava fazendo de errado começou a passar em meus pensamentos. E eu chorando ali, clamando ao Senhor, falando, Senhor, eu te aceito. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu quero o Senhor para minha vida. E a partir daquele momento, eu cheguei a voltar, fui lá pro banco, e eu já estava enxergando as coisas diferente. Eu já estava vendo de uma maneira diferente as coisas. Nessa mesma noite, chegou um servo do Senhor